Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação, trazendo aqui as lutas da classe trabalhadora, né, que acho que é o fundamental aqui do canal, mesmo no período de eleição, né, porque a gente entende que as lutas precisam se expressar, né, independente de qual época que nós vivemos, eleição ou não, e por isso que vamos dar voz aí aos lutadores, a quem está na linha de frente, das principais batalhas, e uma delas é a questão, né, da greve dos servidores ambientais, né, que estão se mobilizando aí para reivindicar seus direitos. Já conversamos com o pessoal, né, do IBAMA, e vamos conversar aí, né, com o pessoal do ICMBio. E quem vai falar aqui com a gente hoje é a Tairine. Então, Tairine, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Thaline, né? Eu sou técnica ambiental do ICMBio desde 2022. Ingressei no último concurso. Estou lotada aqui em Altamira, no Pará, né? E é isso. O ICMBio ele é um órgão que ele faz um trabalho de gestão de unidades de conservação. E aí eu acho que essa é a grande incógnita para a maioria das pessoas. O que são unidades de conservação, né? Quem é o ICMBio, o que ele faz? Espero que hoje, nessa conversa, a gente consiga falar um pouquinho sobre isso, que as pessoas consigam entender melhor, né? O que é o ICMBio, qual a importância e por que é tão relevante, né? Essa luta por melhoria da carreira que a gente está fazendo agora. Então, eu já faço a pergunta para você. O que é o ICMBio? Então, o ICMBio é esse órgão que ele tem como função principal fazer a gestão dessas unidades de conservação, né? Que são tipos de áreas protegidas que elas vão ter várias finalidades. Então, você pode ter unidade de conservação que é criada com o objetivo de preservar uma determinada espécie ameaçada de extinção. Você tem unidade de conservação que ela é criada com o objetivo de garantir os modos de vida de populações tradicionais. Você tem unidade de conservação que é voltada para a visitação pública, para o desenvolvimento de pesquisas, para a concessão florestal. Então, são áreas, no nosso caso específico do ICMBio, são áreas federais, que são submetidas a esse regime especial de proteção, com o objetivo de conservar a natureza em seus diferentes aspectos, seja pelo modo de vida das populações tradicionais, seja pelas espécies que vivem dentro daquela unidade de conservação, seja pelo potencial turístico daquela unidade de conservação, né? Então, basicamente é isso que o ICMBio faz. E o ICMBio também tem os diversos centros de pesquisa que são especializados em várias funções, que eles ajudam a fomentar e a desenvolver pesquisas científicas sobre diversos temas também, sobre fauna, sobre flora, sobre populações tradicionais. Enfim, essa é a carinha do ICMBio. Certo. E, Tairine, a gente fala bastante, né, sobre a questão da preservação do meio ambiente, de crise climática e tudo mais. Eu queria aqui perguntar qual que é o papel, né, de vocês, servidores, né, nesse combate. Bom, o ICMBio, ele tendo esse papel primordial de gestor de unidades de conservação, então o ICMBio ele é um gestor de áreas protegidas, ele tem como papel principal também preservar a natureza, né? Então a gente tem trabalhos de gestão participativa que eles têm como objetivo envolver a população naquela gestão, né? Geralmente através dos conselhos gestores da unidade de conservação, onde a sociedade civil ela sempre tem que ter uma cadeira, além de órgãos públicos, para realmente debater políticas públicas que possam promover a melhor gestão possível daquela área conservada. A gente tem a famosa fiscalização, né, que ela é um mecanismo de coibir os crimes ambientais que acontecem dentro dessas unidades de conservação. A gente tem programas de monitoramento da biodiversidade, que eles têm como objetivo fazer um monitoramento mesmo a longo prazo, né,
de várias espécies de animais, de plantas, para que com esse monitoramento a gente possa entender como está o estado de conservação dessas áreas. A gente tem o envolvimento com pesquisa, né? Tanto no incentivo quanto nas autorizações de pesquisa que acontecem dentro de unidades de conservação. Então, são pesquisas muito para a gente entender, por exemplo, quais são os animais que tem ali dentro, quais são as plantas, qual que é o estado de conservação, esses animais, essas plantas, elas estão ameaçados de extinção? Se estão, o que a gente pode fazer para ajudar a preservar essas espécies, né? Então, é muito nesse sentido. Certo. E quais são as reivindicações aí de vocês aí nessa mobilização? Então, o ponto principal é que nós já estamos com uma defasagem salarial aí, que vai para cerca de 10 anos, né? Então, a gente não vem tendo reajustes que eles sejam compatíveis com a inflação há cerca de 10 anos. Então, por exemplo, eu sou uma servidora que eu entrei agora, em 2022. Eu não sinto muito diretamente esse impacto, né, no meu, porque eu já entrei no serviço público com esse vencimento que a gente tem agora, mas os servidores que estão aí na carreira há 10, 15, 20 anos, eles estão começando a realmente ter reduzido o seu poder de compra, né? Você está começando a ver os servidores a ter dificuldade de colocar comida na mesa para sua família, né? Então, a gente está reivindicando um reajuste salarial que seja compatível com esse aumento de inflação. A princípio, a gente queria uma equiparação com a Agência Nacional de Águas. E aí, por que a gente queria essa equiparação específica? Porque a Agência Nacional de Águas, ela surgiu, assim como o ICMBio, de um desmembramento do IBAMA, né? O trabalho que eles fazem era uma das atribuições do IBAMA, e aí houve a retirada dessa atribuição para a criação da Agência Nacional de Águas, e se tornou uma nova carreira, e a realidade é que o salário inicial deles é maior do que o salário final do IBAMA, atualmente, né, do IBAMA e do ICMBio, da carreira de especialista em meio ambiente. E a gente considera isso muito desproporcional, porque, afinal de contas, era uma das atribuições que estava dentro da nossa carreira, né? Então, essa é uma das questões. A segunda questão é que a gente tem uma realidade que ela é muito distinta da maioria dos órgãos federais, porque quase todos eles estão muito centralizados ali em Brasília, né? Os servidores estão ali em Brasília. E o IBAMA, e principalmente o ICMBio, são órgãos muito capilarizados. O que é que isso significa? Isso significa que uma quantidade massiva dos servidores, eles estão em interiores de difícil acesso, como é o caso daqui de Altamira, por exemplo. E é difícil você manter esses servidores vivendo nesses lugares por muito tempo, né? As pessoas querem sair, querem constituir família, querem, enfim, dar condições melhores para suas famílias. Às vezes é difícil você ter servidores que, principalmente porque a maioria dos servidores que vêm para esses lugares não são servidores que são daqui, né? São geralmente servidores que são de fora e procuram retornar para o lugar de onde eles vieram. Então, acontece um esvaziamento muito grande, principalmente porque a gente não tem nenhuma política que favoreça a fixação desses servidores nesses lugares. E aí uma das propostas seria também essa coisa do adicional de fronteira, que, diferente do que a gente pensa, não é um adicional necessariamente para servidores que estão em locais de fronteira, mas ele também abrange outros locais de difícil acesso. Então, seria uma forma de tentar fixar esses servidores que estão nesses lugares complicados, para que eles possam ficar mais tempo aqui, que esses lugares não sejam esvaziados, como geralmente acontece. E aí tem um outro ponto, que é o adicional de risco. Todo mundo costuma ver no noticiário situações principalmente de combate a madeireiros e garimpeiros, que são situações muito arriscadas, que a gente vai geralmente com um contingente pequeno, e a gente tem um enfrentamento mesmo de risco de vida. Muitas vezes a gente sofre situações de emboscada em campo, de troca de tiro, volta e meia acontece a gente botando fogo nos escritórios. E o que a gente recebe de periculosidade para o nosso trabalho hoje em dia, ele é muito pouco, e é um processo burocrático muito grande. Então, a gente queria ser incluído também dentro dessa legislação que tem para atividades de risco,
para que a gente seja melhor remunerado pelo risco que a gente corre, e realmente são atividades que o servidor vai, muitas vezes, para campo sem certeza se ele vai conseguir voltar para casa. Né? E tem também a questão da diferença de salário entre técnicos e analistas. Hoje, dentro dos órgãos, principalmente dentro do ICMBio, você não tem uma distinção muito clara do que o analista faz e o que o técnico faz. Acaba que todo mundo faz a mesma coisa, e a diferença salarial hoje é que o técnico recebe 43% do que o analista recebe para fazer o mesmo trabalho. Né? E a gente entende também que isso é uma situação muito injusta. E a gente tem a intenção de reduzir esse esforço salarial para que o técnico seja também melhor remunerado pelo trabalho que ele faz. Né? Então, essas são as principais pautas de reestruturação que a gente está apresentando hoje. Certo. E como que está as negociações ou não, né, com o governo? Então, elas estão bem complicadas. Elas já vêm se desenrolando desde o final do ano passado. A gente não estava conseguindo avanços. Então, no começo do ano, a gente fez uma mobilização para dar uma segurada nas atividades de campo, né? Então, a gente focou nossos esforços mais em atividades internas de escritório para tentar sensibilizar realmente o governo. E o que aconteceu é que o governo, de fato, começou a negociar, mas ele começou a negociar apresentando propostas que beiram ao ofensivo, realmente, a carreira. Você tem uma tabela de reajuste que tem valores negativos. Então, eles estão oferecendo para a gente uma proposta que em determinados níveis da carreira, o salário diminui em vez de aumentar. Né? Eles estão ignorando toda a questão de atividade de risco e adicional de fronteira, eles estão ignorando toda a questão da redução do fosso salarial entre técnicos e analistas, e assim, é muito difícil o diálogo. Você sente realmente assim que eles estão um pouco cozinhando, levando a gente do jeito que dá, para eles solicitarem uma reunião com a gente de maneira formal é muito difícil. Geralmente as reuniões que a gente tem com eles são todas muito informais. Não rola um ofício de convocação, por exemplo. É sempre uma coisa, mas aparece aí, sei lá, na sexta-feira, 5 horas da tarde, é geralmente esse horário que eles marcam, a sexta-feira, 5 horas da tarde. E aí eles sempre apresentam essas propostas que estão muito aquém, eles não estão abertos a ouvir o que a gente tem a dizer. Para a gente deflagrar a greve, para você ter uma ideia, o que aconteceu foi que eles apresentaram uma proposta em abril. Essa proposta passou pelas assembleias estaduais. Todas as assembleias estaduais rejeitaram a proposta. Foi elaborada uma nova contraproposta. A gente entregou essa contraproposta em maio. E quando foi em junho, na Semana do Meio Ambiente, a gente recebeu um ofício do MGI encerrando as negociações. Né? Eles não fizeram uma apreciação da nossa contraproposta, eles apenas encerraram a negociação. Então, por isso, a gente foi forçado a entrar em greve. E a gente ainda não teve uma reabertura oficial dessa mesa de negociação. O que a gente teve foi mais um convite informal para uma conversa que aconteceu na última sexta-feira, que também apresentou uma proposta aquém do que a gente estava pedindo. Eu não vou ter detalhes específicos dessa proposta para te dar agora, porque é isso. Foi uma conversa de boca. Eles foram apresentar essa documentação realmente por escrito, com os pontos da proposta, ontem à noite, muito tarde, então eu ainda nem tive tempo, na verdade, para analisar com calma essa proposta. Estava tendo uma reunião agora pela manhã para debater, mas eu ainda vou ter que me inteirar um pouco melhor. Mas, a princípio, o que foi dito pela presidência da representação nacional é que é uma proposta que vem muito na linha da última que a gente já rejeitou e que ela ainda está muito atrás das coisas que a gente está propondo. E, Tailine, eu queria saber aí de você, né, que está aí na luta, qual que é a sua avaliação, opinião sobre o arcabouço fiscal, né, do governo? Será que o arcabouço está relacionado aí com todos os problemas que vocês estão passando? Eu acho que ele vale a quem convém, no sentido de que
nós temos carreira de topo dentro do Executivo Federal, que estão tendo reajustes muito grandes e muito bons. E as carreiras de base, né, que já têm um salário menor, estão começando a enfrentar uma dificuldade muito grande para conseguir um reajuste mínimo com a justificativa do arcabouço fiscal. Então, parece que o arcabouço fiscal só existe para a gente. Para PF, para PRF, para as agências nacionais, não existe arcabouço fiscal. Só existe para a gente. Entendi. E vocês, uma coisa que chamou a atenção, eu gostaria que vocês explicassem, né? Vocês, né, você falou que vocês colocam suas vidas em risco muitas das vezes com a questão de fazendeiro, trilheiro. Conta um pouco mais como que vocês atuam nesse sentido. Então, você tem que pensar que a gente está falando muito de servidores que atuam em locais remotos. Né? Então, por exemplo, aqui em Altamira, os servidores do ICMBio fazem a gestão de 5 unidades de conservação que estão a cerca de 2, 3 dias de barco da cidade. Então, a gente pega um barquinho aqui em Altamira, cheio de galão de combustível, porque a gente precisa ter combustível para ir e para voltar. E aí a gente passa 2 dias no rio, muitas vezes acampando, dormindo ao relento. A gente não sabe quem está lá, a gente não sabe o que está lá. E aí vai fazer as nossas atividades, muitas vezes também em lugares extremamente precários, acampando, dormindo ao relento. Então a gente está exposto a ataque de animais, né? A gente está exposto a risco de acidentes mesmo, né? Tá andando, cair, quebrar uma perna, torcer uma perna, tem uma picada de cobra, tem um ataque de onça. E aí você pensa, como que você faz para tirar esse servidor que tenha se acidentado desse local onde ele está, para receber um atendimento médico, por exemplo? São 2 dias de voadeira, né? Se pensar no ataque de cobra, por exemplo. Como que você vai garantir que esse servidor chegue num local de atendimento a tempo dele sobreviver a esse acidente? Né? A gente não tem um mecanismo hoje, por exemplo. Essa é uma das situações. Outra situação é, por exemplo, a situação da fiscalização, que também são locais remotos, também demoram muitos dias para chegar. E aí você tem ainda, além de todos esses riscos que as demais atividades também têm, você ainda tem o risco de ataques mesmo. Você tem algumas regiões, por exemplo, que é difícil para o fiscal ambiental fazer a fiscalização ambiental, porque naquele lugar passa barco de narcotraficante, né, atravessando droga para entrar no país. Como que você vai botar 3 fiscais ambientais sem maiores preparos para lidar com esse tipo de situação, para fazer esse tipo de atividade, entende? Por mais que a gente, muitas vezes, nessas atividades tenha apoio das polícias para fazer uma segurança, ainda é um risco que ele não está, na verdade, nem dentro do que é a nossa atribuição de trabalho. A gente tem algum preparo para lidar com arma de fogo, a gente faz o treinamento, a gente tem porte de arma, a gente vai para campo armado, mas é para lidar com um tipo de situação em que a gente esteja abordando uma pessoa e a situação escalone, que a gente precisa elevar um pouco o nível de força. Não é para confrontar criminosos do cacife de narcotraficantes, sabe? E a Força de Segurança Nacional, como que atua nesses casos? Não dá suporte nenhum? Porque deveria, né? Então, geralmente nesse tipo de atividade que é mais perigosa, nas fiscalizações, às vezes até tem algumas atividades que não são de fiscalização, mas que a gente sente que a gente precise de um aparato policial, a gente tem algumas relações institucionais. Então, a PF, a PRF, a Força Nacional, elas atuam junto com o IBAMA e o ICMBio muito nesse sentido. Sempre que você lê uma matéria do tipo PRF fechou um garimpo em operação com apoio ao IBAMA, na verdade, o que aconteceu é que o IBAMA fez a operação, escalou os fiscais, pegou dinheiro do orçamento dele para montar toda a logística, montou a equipe, convidou a PRF para fazer a segurança,
entendeu? Aquela operação não é da PR e da PRF, aquela operação é do IBAMA, aquela operação é do ICMBio. Somos nós que fazemos, o recurso é nosso, a logística é nossa, a equipe de apoio é nossa. Eles só vão fazer a segurança. Então, esse é o papel das forças policiais nesse tipo de operação. Entendi. E, Tailene, a gente sabe que a gente vive uma polarização, né, política, né, de dois lados que, ao meu entender, não representa, né, o trabalhador. De um lado tem, né, o setor da frente, que a gente chama de frente, frente ampla, né, de outro lado tem o setor da extrema-direita. E quando teve a greve, por exemplo, dos servidores da Fazubra, que passaram aí, né, pelo mesmo problema aí de vocês, sempre existiu aquela discussão. Ah, mas tá vendo? Agora faz o L. Ah, tá, mas por que vocês não lutaram na época do governo anterior do Bolsonaro, né? E aí eu te pergunto, né, essa situação que vocês estão vivendo é uma situação só de agora ou já vinha, ou no governo anterior já vinha, né, acontecendo essa situação de precariedade? Excelente pergunta, Guilherme. Essa situação de precariedade, ela sempre aconteceu, mas e ela foi muito grave na realidade no governo anterior. A situação foi bem pior do que a gente está enfrentando agora. Mas o que a gente precisa ter em mente é que até para a gente reivindicar melhorias da nossa carreira, a gente precisa de um cenário em que o Estado democrático de direito ele esteja sendo plenamente respeitado. E aí eu vou te dar um exemplo aqui. Eu não sei se você tem acompanhado as notícias que têm saído sobre a ABIN paralela. A gente teve servidor do IBAMA que estava sendo monitorado e que perdeu cargo porque estava dando trabalho. O que é dar trabalho? Ele estava indo combater madeireiro, ele estava indo combater garimpo, ele estava impedindo a boiada de passar, ele estava cumprindo o que é o trabalho dele. Então, assim, era um cenário em que a gente sequer conseguia fazer uma greve. Era um cenário em que a gente tinha medo do órgão acabar, do órgão ser extinto. Então, como que você vai reivindicar a reestruturação de carreira nesse tipo de cenário? Você não consegue. Então, assim, não é que o cenário do governo atual seja pior, porque não é. E também não é que o governo atual esteja cumprindo com a propaganda política ambiental dele, porque não está. Mas a questão é que, bem ou mal, no governo atual, pelo menos, a gente tem a segurança de que o Estado democrático de direito está sendo respeitado a ponto da gente conseguir manifestar os nossos interesses em termos de carreira, né? Da gente tentar essa reestruturação de carreira, que era uma coisa que do governo anterior a gente nem conseguia. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Essa um pouquinho mais curta, né, do que o costume, mas acho que deu para pegar bem, né, a situação aí dos trabalhadores do ICMBio. Né? Quero aqui agradecer a participação da Tailene, né? Gostei aí, né, de fazer essa troca de ideia com ela, dizer que o Mesa de Debates vai seguir acompanhando, né, vai seguir, né, apoiando essa luta, fazendo entrevista, postando coisas sobre essa questão aí dos servidores ambientais federais. E eu passo a palavra aí para ela fazer suas considerações finais. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? É sempre bom ter a oportunidade de falar um pouco sobre o órgão, porque é isso, o ICMBio é um órgão que faz um trabalho muito importante, mas que não tem a visibilidade que ele merece. Então é sempre bom ter a oportunidade de apresentar para as pessoas quem é o ICMBio, o que ele faz, qual que é a importância dele para a sociedade, né? Dizer que a luta segue, a gente segue tentando aí essa nossa melhoria de carreira, está sendo difícil, provavelmente a gente não vai conseguir uma boa parcela do que a gente está tentando reivindicar, mas a luta continua. E eu queria
convidar todo mundo que tiver interesse de conhecer mais como funciona o dia a dia do servidor ambiental, a seguir o nosso Instagram, que é o @ambientalnareal. Lá a gente posta um pouco sobre o que é a carreira, o que a gente faz, né, quais são os trabalhos que a gente desenvolve. E aí, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais, segue lá a gente no Instagram, @ambientalnareal. Então, é isso aí. Fica a dica aí da Tailine. E eu peço aí, né, que também, aproveitando aí a divulgação, que se inscrevam no canal podcast Mesa de Debates que tudo um pouco, né, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas, segue a gente nas nossas redes sociais, né, nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385-007-02800, CPF. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Tailine, também agradecendo a você que nos acompanhou até aqui, e a programação continua. Um forte abraço e fui!